Fala Detex, professor Jax aqui para mais uma dica da Detec Educacional. E hoje, como vocês podem ver, estamos no site do Toxicode para resolver o desafio do Silent Teacher. Então não se esquece, dá aquele super like. Se você que está aqui não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque isso vai ajudar muito no nosso crescimento, tá certo? Roda a vinheta! Estamos de volta e antes de mais nada, o link dessa atividade vai estar na descrição desse vídeo, tá certo? Você pode clicar lá para poder acessar. Eu vou dar um play aqui no Silent Teacher. Tem dois vídeos, eu vou estar até indicando aqui em cima, que foi feito a resolução do desafio do Compute It, que é uma outra atividade aqui também do Toxicode. Então vamos clicar aqui para iniciar. Ele vai começar bem fácil, tá? Sem dificuldade. 4 mais 5. E aí aqui você precisa escolher a resposta que você acha que é a correta. Vamos de 9. Beleza. Esse símbolo, gente, para quem não conhece, na parte de computação, isso é multiplicação, tá? Então aqui é a mesma coisa que está perguntando. 4 vezes 3. Eu sei que você acertou essa, 12. Vamos avançar de nível. Aqui temos uma variável A recebendo o valor 5. Depois ele pergunta, A mais 3 dá quanto? Sabendo que o A ele recebeu o valor de 5, é a mesma coisa de eu estar perguntando 5 mais 3. Isso mesmo, 8. Agora temos a variável A recebe 5, a variável B recebe 4. Quanto é A mais B? É só a gente substituir as letras, né, que são as variáveis, pelos valores que estão dentro de cada uma. 5 mais 4, muito bem. Agora temos uma soma de caracteres. Só que nesse caso aqui a gente chama de concatenação. Por que a gente chama de concatenação? A gente está juntando caracteres, a gente não está somando, porque a gente não tem como somar letras. Então, quando se trata de caracteres, você vai juntar eles. Então, se você junta o GF e o K, você tem GF e o K. Olha aqui, pronto. Novamente, ficou fácil, o IP64. Ah, mas 64 é um número, mas observe que o número ele estava entre os apóstrofos, pode como se fosse uma aspa simples. Tá vendo? Então, fique atento, tá? Quando você vê esse símbolo aqui de aspas simples ou apóstrofo, você vai concatenar, que é juntar os elementos. Então, eu vou juntar o PRY44. Vamos lá, próxima fase. A mesma coisa, tá vendo? Que seria uma pegadinha se você não estiver atento. Aqui eu tenho 0 e o 3, então eu tenho 0 e 3. Agora não tem mais concatenação. A recebe 4, B recebe 6. Quanto é A mais 4? Quanto é A mais B? Isso mesmo, 10. Concatenação novamente. Quando eu for algo assim que já está meio repetido, gente, eu vou acabar até pulando a explicação, tá? Eu vou deduzir que você entendeu. Se você não entendeu, você volta, tá, o vídeo para onde eu expliquei como é que funcionava aquele exercício, para que nos seguintes você já entenda como é que faz, tá certo? Esse aqui, a mesma coisa, só que fique atento ao seguinte, uma variável, a variável A recebeu 0, depois essa mesma variável recebeu 5. Quando a gente está falando de variável e você inicialmente tem um valor ali dentro e depois essa variável colocou um outro valor, significa que ele substituiu o valor antigo. E o que vale é a última informação recebida. Então, nesse caso, ele recebeu inicialmente 0, então A inicialmente tinha um valor de 0 dentro dele, e depois o A recebeu o valor de 5. Então, o 5 substituiu o 0. E aí, quando chega a pergunta do A mais B, eu sei que ali dentro do A tem o 5. Então, é 5 mais 2.
Da qual mesmo? Isso mesmo, 7. Aqui é o mesmo jeito. 2 segundinhos para vocês pensarem. A recebe 2. A recebe ele mesmo mais 1. Depois ele pergunta, A mais 0. Se A inicialmente é 2, e eu digo que dentro de A tem um 2, e depois eu coloco A mais 1, estou pegando 2 mais 1 e colocando dentro de A. Então A agora vale 3. Então 3 mais 0, 3. Vamos que o Silent Teacher ele é bem curtinho. Estamos tratando agora aqui de função. E se você assistiu o vídeo anterior do Compute It, eu sei que você fez bastante exercício de função, principalmente nas fases finais do desafio do Compute It. Então aqui ele está fazendo o seguinte: função hello é A e B. E aí ele vai retornar o que de A e B? Ele vai retornar uma soma. E lá embaixo, no código principal, ele diz que hello 2 e 5. Só você substituir os números pelas letras e você vai identificar quem é que vai retornar. Então você vai retornar uma soma de A e B, que é 2 e 5. Então a soma de 2 e 5, 7. Aqui o retorno é uma multiplicação, então é só você multiplicar, está retornando a multiplicação de A e B. Quem é A, quem é B, pronto. 1 vezes 2, 2. Então essa aqui é a mesma coisa, tá? De multiplicação. Aqui, função hello A vai retornar só A. Aí hello 11. Se 11 eu sei que é o valor que está dentro de A, eu só retorno o valor dele. Não precisa fazer nenhum tipo de operação matemática, porque ele não está pedindo nada aqui, a não ser retornar o próprio valor. Ou seja, tem um espaço vazio, retorno quem para esse espaço vazio? 4. E aqui depois eu tenho um hello, que é esse espaço vazio, mais 3. Então eu tenho 7. Variável A recebe, aí tem aqui, né, esses caracteres. E aqui embaixo, o que significa isso? Aqui ele está perguntando o tamanho de A. Ou seja, eu tenho uma variável, dentro dessa variável eu tenho uma quantidade de elementos. Então ele está perguntando quantos elementos você tem aí dentro. Então se A está recebendo R e X, eu tenho 3 elementos. Então, vou clicar aqui no 3. Mesma coisa. OMGH. 3 elementos. E agora ficou diferente. Será que é igual? Mesma coisa. Você vai contar quantos elementos estão sendo colocados dentro de A. O elemento que é número 6, a letra T e o número 7. São 3 elementos. Mesma coisa, independente de ser número ou letras, você vai contar quantos tem. Então, no caso aqui eu tenho 3, 5. Ótimo. Variável A recebe Q, U, 8, 7 e 2. E aí depois tem um A, colchete, temos 0. Qual é a posição do item 0? Então, nesse caso, a casa número 0 é a primeira casa. Então, qual é a primeira casa? É o Q. Então, na posição 0, que de um total de 0, 1, 2, 3, 4, que no total são 5, começando do 0, eu sei que é o Q. Então, eu vou buscar aqui, ó, Q. A mesma coisa, quem está na posição 0 desse conjunto aqui é o 9. Agora ele quer o item da posição 2. Sabendo que começa no 0, vamos contar juntos. 0, 1, 2. Então, na posição número 2 da variável A,
temos o item 1. De novo, só que com itens diferentes. 9H9. Então, vamos lá na posição 2. A recebe 0, 1, 2. Então, é o número 9. O index of, ele pergunta o seguinte: qual é a posição do item? É o inverso do que a gente estava fazendo. Ele queria saber o que tinha dentro da posição, e ele dizia ali, essa era a posição 0, posição 2. Ele falava o número da posição e perguntava o que tinha lá. Agora você diz o que tem lá e pergunta onde é que ele está. Qual é a posição dele? Sabe onde que a gente começa? Na posição 0. Então, 0, 1. Então, a posição número 1 é onde está o nosso caractere Z. Agora ele pergunta, 6 é igual a 6? Quando você vê esses 3 iguais em sequência, significa que ele está perguntando se é igual. Então, nesse caso, a resposta é uma resposta lógica, ou verdadeiro ou falso. Nesse caso, 6 é igual a 6, então true. 25 é igual a 25, true. 7 é diferente de 7? Quando tem a exclamação antes de dois símbolos de iguais, significa que ele está perguntando se quem está do lado esquerdo é diferente do lado direito. Ora, 7 não é diferente do lado direito. Então, isso é falso. 2 é diferente de 2? Também não, 2 é igual a 2. Então, essa opção aqui é falsa. 25, número, é igual a 25 entre o aspas simples ou entre o apóstrofo? Será? Não, não é igual, né? São coisas diferentes. Então, a resposta é false. 6 é menor do que 13? Olha lá a matemática, hein? Exato, 6 é menor do que 13. Variável A recebe 21. A é igual a 9? Claro que não, né, gente? O A é 21. A é diferente de 9. A recebe 9. Depois ele pergunta: A é diferente de 9? Falso. A é igual a 9. Vamos lá que a gente já está perto de finalizar. Variável A recebe 1. Variável A recebe 3. Quanto é A mais 2? Eu sei que essa você finalizou rapidão. Variável A recebe 1. Depois ele pergunta: A é igual a 16? E aí vem a sequência, A mais 1. Aqui é uma pegadinha. Eu sei que muitos de vocês podem ter respondido 17. Mas não é 17, porque no meio ele não está adicionando nada dentro da variável A. Ele está perguntando se é igual. Então, se A inicialmente recebe 1 e depois A é A mais 1, quanto é que vale 1 mais 1? Isso, 2. A mesma coisa aqui. Se você já passou pelaquela pegadinha, você não vai errar essa. O A, nesse caso aqui, igual a 9, é só uma pergunta. E ele está recebendo o valor de 5 aqui em cima. 5 mais 2, 7. A recebe 3, A recebe 4. Quanto é A mais 1? 5. A recebe 5, A recebe 1. Quanto é A mais 1? Isso, 2. Agora temos variável A recebe 2. If. If significa se. Então, if ou se 3 for menor do que 4, A vai receber 1 e depois você vai fazer a conta de A mais 2. 3 é menor do que 4? Positivo. Então, A agora deixou de ter 2, agora ele tem 1. Então, 1 mais 2, 3. Temos a variável A recebe 0.
Se 5 for menor do que 3, o A agora recebe 1. 5 não é menor do que 3. Sabemos que 5 é maior do que 3. Então, ele não muda aqui, tá? Ele permanece com A inicialmente recebendo o valor de 0. Então, 0 mais 3 é 3. Agora temos, se 1 menor do que 3, variável A recebe 3. Else significa se não. Então, estaria ali, se não, a variável A recebe 5. Como a primeira opção é verdadeira, é verdade, como a primeira opção é verdade, 1 é menor do que 3, sendo ela válida, o se não, não vale. Então, o que vale é a primeira parte, onde tem A recebe 3. Então, 3 mais 1, 4. Se 5 menor do que 3, variável A recebe 3. Se não, A recebe 2. Eu sei que 5 não é menor que 3, por isso, se não, A recebe 2. Então, 2 mais 3, 5. Agora temos, if, se 3 igual a 3, a variável A recebe 2. Se não, a variável A recebe 3. Eu sei que 3 é igual a 3, sim. Então, a variável A vai receber 2. E 2 mais 1, 3. Vamos lá, está seguindo a mesma sequência. If, se 1 menor do que 6, a variável A vai receber 3. Você ignora qualquer das outras opções e vai para a última, porque essas outras duas opções só iriam ser válidas se a primeira fosse falsa. Como a primeira já é verdadeira, eu não faço mais nada aqui depois. Então, A recebe 3 e A é A mais 3, que é igual a 6. If agora pergunta, né? Se 5 menor do que 4, a variável A vai receber 4. Eu sei que 5 é maior do que 4, então a primeira opção é falsa. Aí você vai para baixo. O else if, que é a mesma coisa do se então. Se então 6 menor do que 5, a variável A vai receber 2. Também é falso, porque 6 é maior do que 5. Então agora vamos para a última opção que sobrou. Se nem 5 menor que 4 é válido, nem 6 menor que 5, só sobrou o quê? A recebe 3. Então, quanto é 3 mais 2? 5. Se 2 menor do que 8, a variável A recebe 5. Já é verdadeiro. Ignoro o restante e vou para a conta final. Quanto é 5 mais 1? 6. Então, vamos lá. Ó. Se 4 menor do que 9, a variável A já recebe 1. Beleza, isso é verdade. Então, quanto é 1 mais 3? 4. Então, vamos agora para a nossa penúltima etapa. A função RAI tem valores de A e B e vai retornar uma multiplicação de A e B. Então, quando você aplica o código lá embaixo, RAI 1 e 5, você está multiplicando 1 vezes 5, que é igual a 5. Agora temos uma função RAI de A e B e temos algumas coisas dentro da função. Se A for menor do que B, o retorno vai ser a soma de A e B. Se A não for menor do que B, o resultado vai ser uma multiplicação de A e B. Ora, 3 não é menor do que 3, ele é igual. Então, o resultado vai ser a multiplicação de 3 vezes 3, que é igual a 9. E agora temos a opção de RAI, A e B, o mesmo código, tá? Só muda as constantes aqui, que são esses valores. Então, A é menor do que B? Verdade. 1 é menor do que 3. Então, você vai retornar uma soma dos dois, igual a 4. Agora temos RAI mais hello. Você vai executar o valor da função para saber quem é RAI, executa a função hello para saber quem é hello e depois soma os valores finais de cada um. Se na função RAI eu retorno uma multiplicação, 1 vezes 3, 3, muito bem. E na hello eu retorno uma soma, 4 mais 3, 7. Então eu tenho 3 mais 7, que é igual a 10.
Última etapa. Eu tenho uma função hello aqui embaixo. Mas antes da função hello, eu tenho a variável hi. Para substituir no valor, tem uma variável a que está recebendo hi. E então, com cuidado aqui. Eu sei que hi está retornando uma multiplicação aqui em cima. Ó. E hi é 1 em 3. Então, 1 vezes 3, 3. Beleza, a variável a vale 3. E hello está retornando uma soma. Se eu sei que a é 3 e b é 4, 4 mais 3, 7. Uma função dentro da outra. Hello só vai funcionar depois que eu souber quem é hi. Que aí eu vou pegar o valor de hi e o valor de 4 e vou retornar uma soma. Mas o hi é uma multiplicação. Então, 1 vezes 3, 3. E aí vai estar aqui, mesma coisa. Ó. Se eu sei que hi é 3, quanto é hello de 3 e 4? 7. Eu vou somar os dois. Agora nós temos uma função hello, retornando um valor 1 em 3. Só que o hello, que eu tenho aqui na programação, na função dele, ele tem um hi aqui. Ó. O hi é esse aqui. Ó. Então vamos lá saber quem é o hi. O hi aqui, ele vai ser o 1, tá? Se você for botar aqui que hello é 1, o a é 1 e o b é 3. Então o hi é 1 e 3 mais 1, que é 4. Então ele vai multiplicar 1 vezes 4. Então o hi vai ser 4. E aí chegamos ao final. Então, espero que vocês tenham gostado do desafio. E não se esquece, dá aquele super like se você ainda não deu super like. E se você que está aqui também não é inscrito, se inscreve para ajudar a fortalecer o canal, para que a gente continue a crescer e a colocar mais conteúdos para vocês. Dicas de raciocínio lógico, pensamento computacional, resolução de problemas, para estar trabalhando habilidades dos chamados profissionais do século XXI. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.